Já aconteceu com você de você fazer uma pixel art sensacional, uma pixel art incrível, mas na hora de salvar e de postar em alguma rede social, ela ficar distorcida, ela ficar borrada, ela ficar feia? Isso é muito ruim, né? Mas não se preocupem, porque no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como fazemos para salvar, para exportar nossas pixel arts da maneira correta, para que elas estejam em boas qualidades, para que a gente possa postar em qualquer lugar, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter ou qualquer outro. Eu vou te explicar agora do porquê que tudo isso acontece, do porquê que essas distorções ocorrem e qual que é a lógica que nós temos que seguir na hora de exportar o nosso desenho. Independente do programa que você esteja usando para desenhar, para fazer sua pixel art, a lógica vai ser a mesma. Isso, inclusive, vai além de só ter uma imagem na rede social. Quando a gente faz artes para jogos, nós temos que ter essa lógica em mente, que é basicamente a lógica do redimensionamento. Eu vou te explicar como isso mais ou menos funciona, como eu faço para salvar as minhas imagens quando eu vou postar no Instagram, quando eu vou postar no Facebook, e vou mostrar para vocês na prática como é o processo de exportar corretamente no Photoshop, no Sprite e no Piskel, que são os programas que eu considero os mais populares. Mas não se preocupe, como eu falei, a lógica vai ser a mesma para qualquer programa. Então se você assistir esse vídeo, mas usar outro software, só procure um pouquinho dentro dele que você vai achar como fazer o mesmo processo. Mas vamos lá então, por que que isso acontece das nossas pixel arts ficarem ruins? Olhem aqui a tela do meu computador. Bom, eu abri aqui essa imagem no Photoshop para mostrar para vocês primeiro o que acontece, pessoal. Essa imagem, ela tem 25 pixels de largura e 25 pixels de altura, né? Uma pixel art é uma imagem construída com poucos pixels de resolução. O problema é que se eu salvar essa imagem simplesmente no tamanho original dela, no tamanho de 25 pixels, isso é o que vai acontecer se eu tentar exibir essa imagem aqui no programa de exibição do Windows. Você percebe que ela ficou muito pequena? Isso é porque ela tem só 25 pixels de informação. Essa tela que está exibindo essa imagem, aqui no meu caso, por exemplo, é uma tela que tem 1280 pixels por 720 pixels. Essa é a resolução dessa tela. Ela comporta todos esses pixels durante a exibição dela. Mas eu abri uma imagem onde só tinha 25 pixels de informação. Então acontece que ela é exibida dessa maneira pequenina porque foi dessa maneira que eu salvei. A questão é que quando a gente vai postar essa imagem de 25 pixels, essa imagem com poucas informações de pixels em uma rede social, as redes sociais elas têm um trabalho muito inteligente de melhoramento de imagens, porque ela precisa de que as imagens que ela exibe sejam boas, sejam bonitas, para que as pessoas que usam essas redes sociais continuem usando cada vez mais. Então ela não pode exibir uma imagem pequena igual está aqui no Windows. O Windows exibe dessa forma original, mas uma rede social não pode, porque o usuário que veria aquela imagem pequena não daria atenção, pensaria talvez que é um bug. Então as redes sociais não podem trabalhar com isso. Então o que elas fazem? Elas redimensionam essa imagem pequena, elas aumentam essa imagem até o tamanho mínimo aceitável para elas, e daí sim postam essa imagem. O problema é que esse trabalho de redimensionamento que as redes sociais fazem é cheio de degradês, é cheio de blur, porque as redes sociais não foram feitas para pixel art, elas foram feitas para fotos, para imagens com maior resolução. Então, se a gente redimensiona imagens de maior resolução, a gente precisa que esse redimensionamento aconteça com degradês. Só que na pixel art isso não pode acontecer. Então é por isso que muitas vezes a nossa pixel art fica distorcida, ela fica borrada, porque a separação dos pixels não é mais bruta como vocês estão vendo aqui no Photoshop. Tem um zilhão de degradês entre um pixel e outro, e por isso que o nosso resultado não fica tão bom. Então, a lógica que a gente tem que seguir para exportar essas imagens é exportá-las direto do nosso programa de desenho. No caso aqui eu vou mostrar para vocês primeiro no Photoshop. A gente tem que exportar essas imagens daqui já em um tamanho minimamente aceitável nas redes sociais. Porque aqui nos softwares a gente controla, a gente diz para ele que a gente quer redimensionar a nossa imagem sem que os pixels sejam borrados. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui no Photoshop primeiro, como que a gente salvaria essa imagem desse cogumelo? A gente teria que vir aqui em arquivo e teria que sempre, pessoal, a gente sempre vai usar essa opção aqui, que é o salvar para a web.
Quando a gente clicar no salvar para a web, vai abrir essa janela aqui. Vocês percebem já que aqui no salvar para a web, o nosso quadradinho ele está muito pequenininho, né? Porque 25 pixels é muito pequeno. Então o que a gente vai fazer? A gente vai redimensionar essa imagem e é aqui que está o segredo. Percebam que em todos os softwares, eu imagino, você vai ter a quantidade de pixels, aqui no caso que é a largura e a altura, e também a gente vai ter a porcentagem da nossa imagem. Mas para redimensionar elas, a gente vai evitar mexer nesses valores individuais aqui, que é de largura e de altura, e vai sempre procurar redimensionar através da porcentagem. Por que a gente deve fazer isso? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Olha o que aconteceria se eu redimensionasse ele sem me preocupar com a relação dos pixels entre si. Você percebe que aqui ele não criou nenhum tipo de blur, né? Mas olha que feio que ficou. Agora a gente tem pixels que estão totalmente desconexos, a gente não tem pixels do mesmo tamanho. E é por isso que a gente sempre deve se preocupar com isso na hora de estar exportando, e é por isso que eu gosto de usar sempre a porcentagem. Porque a porcentagem ela sempre vai aumentar os nossos pixels de maneira semelhante. Se vocês perceberem aqui, ela está em 100%. Isso significa que o tamanho original da imagem, o 100% da imagem, está em 25 pixels. Então o que a gente vai fazer é aumentar esse 100% até que a nossa largura, até que a nossa altura esteja de acordo com o tamanho de exibição das redes sociais. Se vocês olharem aqui e eu adicionasse um zero desse 100% e transformasse a imagem em 1000%, perceba que ele automaticamente aumentou a largura e a altura só porque eu mexi na porcentagem. Então vamos sempre mexer na porcentagem, pessoal, mas evitem porcentagens quebradas. Por exemplo, a gente tinha 100%, mas digamos que eu quisesse colocar 150%. Evitem isso, porque se a gente coloca porcentagens quebradas, vai acontecer aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Os pixels não vão estar 100% do mesmo tamanho. Então vamos trabalhar sempre com cadeias de 100. Se eu quiser aumentar um pouquinho, eu posso vir para 200, posso ir para 300, para 400, enfim. Mas a questão é, então qual que é a porcentagem ideal? Porque se a gente está mexendo em porcentagem, nunca vai ser o mesmo tamanho para artes diferentes, né? Porque eu tenho uma arte de 25 pixels de altura aqui. Agora, se eu tivesse uma arte de 100 pixels, se eu aumentasse a mesma porcentagem, elas não aumentariam o tamanho de largura e altura proporcionalmente. Então, o segredo para a gente exportar uma imagem corretamente é fazer o seguinte. Você tem que ter noção que as redes sociais geralmente trabalham com imagens em HD, que no caso são 1280 pixels por 720. Geralmente, a gente pode trabalhar com o valor de 1000 sendo um valor mínimo, ou seja, sempre que você for salvar sua pixel art, tente achar uma porcentagem que fique no mínimo com 1000 pixels em algum desses lados. Aqui, se eu colocar mais um zero, ela fica só em 250 pixels de largura e de altura. Isso em 1000%. Então eu tenho que buscar um valor aqui nessa porcentagem onde estes valores pelo menos estejam em 1000. Esse é o mínimo, pessoal, para uma rede social exibir sua imagem boa. Eu vou fazer aqui um teste agora. Eu vou deixar em 5000%. Legal, 5000% foi para 1250 pixels. Olha como essa imagem já ficou muito mais bonita. Como o Photoshop aqui já está mostrando para a gente que a gente está com uma imagem, uma resolução muito boa, mas os pixels continuam no seu tamanho original e sem nenhum tipo de blur, sem nenhum tipo de borragem. Eu diria que salvar essa imagem em 1250 pixels já seria bom. Mas se você quiser um resultado ainda melhor, se você quiser um resultado de exibição ainda mais alto, você pode tentar aumentar esse valor aqui até você achar que é o suficiente. Eu, no meu caso, para as minhas artes, eu salvo todas elas no mínimo com 2000 pixels de largura ou de altura. Eu fiz testes e as imagens que eu exportava em 2000 pixels ficavam melhor do que em 1000. Então toda vez que eu faço uma pixel art, eu tento encontrar aqui, nesse valor de porcentagem, um valor que chegue perto dos 2000 pixels. Aqui no caso, se eu exportasse ela em 8000%, eu teria exatamente 2000 pixels de largura e 2000 pixels de altura. Essa seria a imagem sendo exibida aqui no Windows, salva com 2000 pixels de largura e de altura. Olha a diferença. Como salvar ela, já exportar ela aqui do Photoshop, trouxe um resultado melhor invariavelmente.
Então esse é o segredo, essa é a lógica que a gente tem que seguir, independente do software que a gente esteja usando. Salvar as nossas pixel arts, exportar elas já em um tamanho maior. Aqui no Photoshop, se a gente fosse encerrar, a única coisa que a gente precisa saber é o seguinte. Primeiro que a gente sempre tem que exportar a nossa imagem em PNG, isso independente se é no Photoshop ou não. Segundo, que aqui no Photoshop, essa função aqui de qualidade tem que estar selecionado o pelo mais próximo. Se a gente deixar qualquer uma dessas outras, ele vai criar blur. Agora eu tô com o EasySprite aberto e vou mostrar para vocês como que faz aquele processo aqui. Primeiro de tudo, você teria que vir aqui em Sprite, depois em Sprite Size, e nessa janela aqui de Sprite Size, a gente faria esse balanceamento de porcentagem. Se vocês forem ver aqui, em cima ele está nos informando a quantidade de pixels do tamanho, mas embaixo ele está trabalhando com as porcentagens. A questão é que nós teríamos que ficar atento aqui nesta abinha também. Semelhante ao Photoshop, se a gente selecionar qualquer uma dessas duas aqui, ele vai borrar um pouquinho. Então a gente sempre tem que deixar aqui no EasySprite esse Nearest Neighbor, ou seja, deve ser pelo mais próximo, ou algo do tipo em português. Mas enfim, eu vou clicar em OK aqui e perceba que ele já redimensionou a nossa pixel art sem borrar. A gente não tem nenhuma imagem borrada, nenhum pixelzinho borrado. E daí agora com a imagem desse tamanho, a gente vem aqui em File, a gente pode vir aqui em Salvar Como, e daí no caso a única preocupação que a gente tem que ter é estar em PNG, e pronto. Este é o processo para a gente salvar no EasySprite. Agora a gente vai ver como que funciona esse processo aqui no Pixel. Eu abri o mesmo cogumelo, se vocês olharem inclusive aqui embaixo, ele está dizendo para a gente que a imagem tem 25 por 25 pixels. Então a gente tem que salvar ela numa forma maior aqui agora. Aqui no Pixel, semelhante ao EasySprite, a gente poderia fazer isso de duas formas. Eu poderia clicar aqui no Export também, não é no Save, porque se a gente for clicar no Save, a gente vai salvar ela do mesmo tamanho, tem que ser no Export. A única questão aqui do Pixel é que o export dele é limitado assim como o do EasySprite, né? O do EasySprite ia até em 1000%, que no caso 1000% aqui no Pixel significa 10 vezes, né? O 1000% dava 250 pixels. Mas essa limitação continua existindo, e se eu puxasse até o final aqui, até o final de 30, porque lembra que eu te falado que nós temos que sempre buscar valores redondos dessa porcentagem, dessa multiplicação, para não ter pixel deformado. Então se a gente fosse usar o máximo, que é de 30 vezes, a gente só teria 750 pixels de largura e de altura nessa imagem. Então assim como o EasySprite, se a gente quisesse uma imagem... Se a gente estivesse trabalhando com uma imagem pequena como essa, se a gente salvasse direto, a gente não conseguiria bater os 1000 pixels mínimos. Então, pelo mesmo processo que a gente fez antes da gente exportar, a gente vai dar resize na nossa imagem. Aqui no Pixel, infelizmente, não tem como a gente dar resize através da porcentagem, como eu havia feito ali no EasySprite ou no Photoshop. Aqui a gente só pode mexer diretamente no tamanho da largura e da altura. Se vocês aí, pessoal, que usam o Pixel, souberem uma forma de dar resize pela porcentagem, por favor, deixem aí nos comentários para ajudar o pessoal, porque eu não uso esse software e eu não sei bem como ele funciona. Então, a gente aqui, nesse panorama de ter que mexer diretamente nesses valores, a gente teria que fazer de uma forma um pouquinho diferente. A lógica continua seguindo a mesma. A gente tem que multiplicar esses valores por números redondos. Como a gente não consegue fazer isso pela porcentagem, a gente tem que fazer manualmente. No caso, o que a gente faria? A gente pegaria esse valor de 25 e multiplicaria ele sempre por números pares. Eu vou começar multiplicando por 10, porque é a multiplicação mais simples, porque eu só adiciono um zero do lado do número e ele já foi multiplicado por 10. Vale notar que tem que estar selecionada essa opção aqui de manter o aspect ratio, porque sempre quando a gente mexer em um lado, o de baixo vai mexer junto, sem a gente se preocupar em ter deformações. Então, no caso, se a gente pegasse o valor original e multiplicasse por 10, a gente teria 250 pixels. Porém, esse valor ainda é pequeno, ele não bate os 1000 pixels necessários que a gente havia conversado, que é um valor mínimo para a gente postar em redes sociais. Então a gente teria que continuar multiplicando esse número mais algumas vezes até chegar nesse valor mínimo, mas sempre buscando essa multiplicação por números pares. Aqui no caso, eu poderia multiplicar por 10 de novo e ter uma imagem de 2500 pixels.
Essa imagem ficaria em uma boa qualidade e ela funcionaria para redes sociais. Daria para exportar ela dessa forma. Só que ela ficaria um pouco mais pesada e pesaria um pouco mais no seu computador, certo? Então talvez se você achar que ela é muito pesada, você pode tentar seguir outro caminho. No caso a gente tem esses 250, o que eu vou fazer? Ao invés de multiplicar por 10, eu vou multiplicá-lo por 2. 250 vezes 2 é 500. Agora a gente tem uma imagem de 500 pixels. Mas 500 pixels ainda é uma quantia pequena, então eu vou multiplicar esse 500 por 2 de novo. E agora nós teremos 1000 pixels mínimos de largura e de altura. Agora eu vou clicar aqui em Resize para a gente ver o resultado, e vale ressaltar que é importante estar com essa função aqui de Resize Canvas Content ligada para que tudo funcione corretamente. Mas eu vou clicar aqui em Resize e olha só como a nossa imagem ela ficou certinha do jeito que era para estar. Não tem blur, não tem deformação, os pixels têm o mesmo tamanho, e agora que a gente está com uma imagem com um tamanho grande, um tamanho bom, aí sim nós vamos clicar em Export, né? Nós vamos selecionar aqui PNG, porque nós estamos falando de imagem. Quando nós falamos de animação, nós falamos de GIF, mas isso é uma conversa para outro vídeo. E vamos selecionar baixar essa última opção aqui, Single Frame como PNG File. Por que isso? Porque a gente só tem um único frame. Tá vendo que aqui os frames da animação a gente só tem um? Como a gente está trabalhando com uma imagem, a gente só precisaria clicar aqui em Download e pronto. A nossa imagem estaria salva, com qualidade boa e pronto para ser postada. Se você estivesse trabalhando com Sprite Sheet, você poderia baixar a Sprite Sheet completa, enfim. Não é assunto para esse vídeo. Mas o fato é que, como a gente exportou a nossa imagem, agora ela vai ficar boa em todas as plataformas que a gente for postar ela. Agora todos vocês já sabem como ter boas imagens em boas qualidades, qual é o formato correto, que é o PNG, e como a gente faz para salvar boas imagens. Então eu quero que as redes sociais de vocês agora, pessoal, estejam cheias de pixel arts lindas, porque agora vocês sabem como faz. Obrigado, pessoal, por todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Se ele te ajudou de alguma forma aí, dá uma força pra mim, deixa um like aí nesse vídeo, deixa um comentário também me dizendo o que você achou, sua dúvida, que no próximo vídeo, na próxima oportunidade, a gente vai conversar sobre isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima.